falar em trânsito, Ana Paula Rodrigues. Entende pouco de trânsito, Ana Paula Rodrigues? Não, um pouquinho. Só um pouquinho. É, né? E como é que tá a coisa aí? Porque tá desovando um monte de multa agora, né? Chegando um monte de multa que ficou represada, foi isso, Ana? No ano passado, né? E agora começaram a chegar aquelas daquele rodízio par e ímpar. Acho que o nosso ouvinte... É que já aconteceu tanta coisa, mas eu vou refrescar a memória do pessoal. Em maio do ano passado, a prefeitura criou um rodízio excepcional, 24 horas por dia, com a restrição por placa par e ímpar. Então, em dias pares, circulavam placas pares, tipo segunda e quarta. Nos dias ímpares, circulavam as placas ímpares, terças e quintas. Foi uma medida que gerou muita polêmica, dúvida de como funcionava, uma dificuldade imensa para fazer o cadastro dos isentos, porque uma série de isenções foram abertas. No fim das contas, durou uma semana, do dia 11 ao 17 de maio. E as multas, como ficaram represadas no ano passado, estão chegando com até 10 meses de atraso. Então, quem foi multado em maio do ano passado, nesse caso específico do rodízio, está recebendo a notificação apenas agora. É o caso, por exemplo, do Jailson Brito, que a gente vai ouvir agora no depoimento dele, que recebeu 2 multas naquele período. Uma emergência, foi a correria que eu estava fazendo com minha mãe, que ela teve um infarto. 15 de maio, né, do ano passado, foram 2 multas no mesmo dia, 20 horas e 57 e 23 horas e 7 minutos. O Jailson descobriu essas multas só na hora que foi fazer o licenciamento do carro. Uma delas nem chegou à casa dele ainda. Até então, para mim, não tinha acontecido a multa, né? Porque não recebi notificação, não recebi nada. Na hora que eu fui fazer antecipado a documentação do carro, vi que tinha essa multa lá. E por enquanto, em papel físico, só chegou uma, ainda não chegou a outra. A gente foi atrás da prefeitura para entender se essas multas seriam canceladas ou não, já que a medida foi cancelada tão surpreendentemente assim como foi implantada, né? A prefeitura disse que não, que as autuações pelo descumprimento ao rodízio são válidas, mas que o munícipe tem direito de apresentar defesa de autuação, ou seja, não vai ter cancelamento automático das infrações nesse período. A prefeitura não informa ainda quantas multas por descumprimento do rodízio de placas foram aplicadas, porque o balanço não está concluído ainda. Vai levar pelo menos mais 3 meses, porque depende do prazo para o motorista recorrer da multa, né? Está atrelado a isso, então o balanço da prefeitura atrasou também. E só para deixar fresca a memória do nosso ouvinte, esse ano a gente está vivendo de novo um período de rodízio diferente, né? Um rodízio que é diferenciado. Hoje, inclusive, 8 horas da noite, começa a valer o rodízio para carros 1 e 2, vai até às 5 da manhã de amanhã. É o tal do rodízio noturno, que vai durar enquanto a gente tiver fase emergencial em São Paulo, então tem pelo menos mais essa semana pela frente. Que período foi mesmo essa do par e ímpar, Ana? Foi a partir de 11 de maio até 17 de maio. Então, eu lembrei aqui, você estava procurando aqui, que naquele período eu flagrei muita gente também, aqueles relógios de rua que marcam a temperatura também e tal, e que passam informações. E eu lembro que eu fotografei um desses relógios com informação errada. Teve isso ainda. Verdade, também, eu né? lembro. Vários. Quem estava desinformado, e não é uma coisa que durou tanto tempo, foi uma semana, né, Ana? Uma semana. Então, uma semana, até a pessoa se inteirar que mudou o rodízio e tal, ela pode cometer um erro mesmo. E com essa orientação equivocada aqui, eu não sei se a gente tem aí, tem aí, ó. Então, nesse dia aqui, eles indicavam que final 13579 liberado. E não era exatamente o contrário. Houve falhas mesmo na indicação desse relógio aqui. Então é possível até para completar essa situação já tão ruim para o motorista, ainda teve essa desinformação, que seguramente deve ter feito com que muita gente tenha recebido multa. Fora a questão do horário também, né? Porque foi um rodízio 24 horas, diferente do que existia, né? Que é o padrão de algumas horas de manhã e mais algumas horas à tarde. É isso. E aí você recorre e você diz o quê, né? Você fala o quê pro julgador lá da Jari, né? Não tem o que você fala. Você fala assim, não, tá, não tem, né? Não tem. Eles dão como fato consumado que você tem que saber. Você tem que saber.
Você tem que saber que você não pode rodar aquele dia, aquele horário, e aí você fica com prejuízo e já era. E a comunicação, a gente pode também falar, Agostinho, que está muito diferente da que aconteceu agora. Esse rodízio noturno teve uma comunicação muito mais clara, as regras já vieram todas detalhadinhas para a gente, quem está isento, quem não está isento, como é que fica a situação dos caminhões. Então, em um dia, a gente tinha tudo na mão para comunicar o ouvinte, ajudar nessa comunicação e não sobrar nenhuma dúvida. Naquela época, eu me lembro que foi completamente diferente. Aí abriram um cadastro por e-mail, lembra? Para quem está isento, quem é de grupo essencial, continuar Nossa, que trabalhando. confusão, eu já nem lembrava mais disso. Então, assim, foi um processo muito confuso e que esse cadastro foi rolando enquanto a restrição já estava também acontecendo, bem diferente do que a gente está vendo agora. Que concorde ou não com a medida, dando efeito ou não, a comunicação foi muito mais clara. É isso, Ana. Valeu. Valeu.